Olá, gente! Sejam bem-vindos, à nossa segunda aula do nosso editor de textos. Já começamos aqui com esse documento. Gostaria de falar algumas teclas de atalhos básicas que acho bastante útil para a gente estar utilizando no editor de texto, ou até mesmo assim como no caso a gente pode estar usando essas teclas de atalho, a gente também pode estar usando com o próprio mouse, tá? No caso, quando a gente aperta com o botão direito, aparece, esse menuzinho de opções que está justamente o que significa as teclas de atalho, tá? Então, sobre a tecla Ctrl C, que é o nosso copiar, no caso, se a gente apertar Ctrl C, a gente quer copiar alguma coisa, na verdade. Como assim copiar uma coisa? Então, sempre quando a gente for copiar ou formatar alguma coisa, a gente tem que selecionar aquilo que a gente quer estar copiando, tá, gente? Por exemplo, se a gente quisesse copiar, eu peguei esse textinho aqui da internet e vamos supor que a gente quer copiar essa última frase aqui. Então, a gente vai selecionar ela passando com o mouse, o cursor do mouse bem em cima da frase, com o botão esquerdo do mouse, tá? Tem que estar segurando ele, clicando nele. A gente pode apertar o Ctrl C, que é a tecla de atalho, depois que tiver selecionado, ou a gente pode estar clicando com o botão direito do mouse, e aqui, ó, a opção copiar, tanto que aparece que é a tecla de atalho, Ctrl C, né? A gente clica, copiar, pronto, copiou. Nossa, mas não aconteceu nada. Então, a gente copiou, quando copia vai para a área de transferência, tá? E o que a gente faz? Quando a gente copia alguma coisa, vamos aqui para outra linha, a gente usa o Ctrl V, tá? Ou a gente pode clicar também com o botão novamente, direito do mouse. E ó, podemos aqui vir na opção colar. Pronto, então é basicamente isso. A gente está copiando e pode colar várias vezes, tá, gente? Vai fazer várias cópias. Gostaria também de mostrar sobre o nosso Ctrl X. E o Ctrl X é diferente, né? Enquanto o Ctrl V ele vai colando bonitinho, e o Ctrl C ele copia, né? A gente pode fazer várias cópias. O Ctrl X ele recorta, tá? O Ctrl X é recortar. Como assim recortar? Eu vou selecionar todo esse parágrafo aqui e vou vir aqui com o botão direito do mouse e vou recortar. Notem que sumiu tudo. Nossa, sumiu. E agora, para onde foi? A gente pode vir aqui, ó, vou vir bem aqui no começo do texto, dar um Enter e apertar Ctrl V, tá, gente? Vou colar. Pronto. A gente tirou aquele parágrafo de lá de onde ele estava, nós recortamos ele de lá e colamos aqui, tá bom? Então, é uma ferramenta bastante importante, se, sei lá, por exemplo, desfazer aqui, socorro, prontinho. Aqui, seleciona e apagar. Ok. Vou estar mostrando umas ferramentas que eu acho que não havia mostrado antes para vocês de como funciona. Deixa eu ver aqui, como eu falei, esse texto eu peguei da internet. Então, ele já veio formatado desse jeitinho, ele veio na fonte Arial, tamanho 11, tá? Veio com os espaçamentos aqui depois do parágrafo, vou estar mostrando para vocês também. Bem, uma das coisas que eu não mostrei foi esse pintar a formatação aqui. Deixa eu mostrar mais ou menos como que funciona. Eu vou pegar esse parágrafo aqui todo, tá selecionando. Deixa eu ver, vou aplicar uma cor de texto diferente nele. Vamos colocar verde. Vamos colocar fonte Times New Roman. Sabe o que é a fonte, né? Bem diferente. Aí vamos supor que, sei lá, você quer deixar um parágrafo assim, um parágrafo de um jeito e um parágrafo de outro. Aí vamos supor que nesse parágrafo a gente quer colocar essa mesma formatação que eu coloquei aqui. O que a gente pode fazer? A gente, vai selecionar esse parágrafo, a gente vem aqui, ó, pintar a formatação, clica sobre, ó, tá vendo que agora ficou esse rolinho aqui, tipo, um rolinho de pintar no nosso cursor. O que a gente vai fazer? Onde a gente quer aplicar com essa formatação, por exemplo, vamos supor que a gente vai colocar aqui, ó, é só você passar em cima, ó, e já fica, que gracinha. Então, uma ferramenta legal também. Outra coisa também que eu vou aproveitar e mostrar é sobre o espaçamento entre linhas, né? Que tinha mostrado para vocês que configuração de espaçamento entre linhas é o espaço que dá de uma linha para outra, né? Aqui tá com espaçamento nesse parágrafo
1,15, mas colocar 1,5 fica bem mais espaçada, né? E vocês notam que a cada parágrafo aqui tem um espaço bem grande. É porque tá nas configurações, já veio assim, na verdade, mas ele tá configurado dessa forma, ó. Remover espaço depois do parágrafo, tá vendo? Isso que acontece, fica bem mais juntinho normalmente, como se a gente tivesse, né? Tu dá um enter, escreve alguma outra coisa, pronto. O espaçamento é esse. Mas se você quer deixar daquela forma, quer deixar espaçado somente entre os parágrafos, né? Você pode colocar, adicionar espaço depois do parágrafo. Pronto. Cada parágrafo depois vai dar esse certo espaçamento aqui, vai ficar dessa maneira. Um modelo bem bonito, na verdade. Enfim, agora eu vou estar mostrando pra vocês algumas das nossas opções aqui do nosso menu, tá? Menuzinho aqui que vai de arquivo até a ajuda. Na guia arquivo, deixa eu ver, sobre a parte de fazer download, por exemplo, no caso, pra gente estar baixando diretamente para o computador, porque ele fica salvo aqui online, mas vamos supor que você quer estar baixando para o seu computador. A gente vem aqui no menu arquivo, procura fazer download e vai aparecer o tipo de documento que você quer que faça download. Se você quiser salvar ele em formato do Microsoft Word mesmo, se quiser no formato Open Document, se quiser em PDF, também tem aqui. Então você escolhe como que você quer fazer o seu download. Aqui, no caso, se você quiser tornar disponível offline, se você quiser editar ele offline, tem como, mas você tem que colocar para tornar disponível, tá? Outra coisa, aqui ó, bem importante, que eu já tinha mostrado para vocês que também tem no menu de ferramentas, a guia de imprimir, tá? Quando a gente clica nessa guia de imprimir, gente, já vem direto para cá. Uma das coisas bem legais para você estar utilizando, para você ver como que iria ficar, por exemplo, numa folha de A4 mesmo, a visualização, como vai ficar numa folha isso aqui. E aí é só configurar, se você tiver uma impressora ou precisar imprimir, quantas cópias você iria precisar, se quer colorido ou preto e branco, então tipo, já tem tudo certo, tá? Mas nós não iremos imprimir coisa do Google Docs, no caso aqui, ó, você pode clicar e já colocar o nome do documento aqui diretamente aqui em cima, é só clicar em cima. Vou colocar texto 1, prontinho. Só você clicar fora, pronto, já fica salvo aqui, tá? E se você quiser renomear novamente, só clicar e editar o nome o título. Aqui no menu editar, a gente justamente também tem os dois íconezinhos, que são aquelas opções de desfazer e refazer que estão disponíveis aqui na barra de ferramentas. Nós temos as opções também de recortar, copiar, colar sem formatação, selecionar tudo. Se no caso a gente quiser aqui clicar em selecionar tudo, ele vai selecionar todo o texto. Se você tiver, por exemplo, um documento que está muito grande com várias páginas e você não quer vir aqui selecionar assim, dessa maneira com o mouse, você pode clicar ou Ctrl A, que é justamente a tecla de atalho para isso, né? Tá bem aqui, Ctrl A, ou você pode vir aqui na guia, clicar em editar, clicar em selecionar tudo e todo o texto vai ser selecionado automaticamente. Aqui na nossa guia ver como a gente vai estar vendo o layout da tela mesmo, tá? No modo, por exemplo, se a gente colocar aqui as 3 opções de edição, que edita o documento diretamente, sugestões, ele altera como sugestão, visualização, lê ou imprime o documento final. No caso aqui, no momento, a gente está em edição, tá? Que a gente vai editar o documento diretamente. Se a gente colocar aqui modo de visualização, a gente só vai poder ver como que ficou no caso final. A gente vai colocar agora no modo de edição. Enfim, aqui nós temos exibir régua. No caso, se a gente clicar, a régua vai parar de ser mostrada, mas eu acho que tá importante a régua ficar aqui. Então, exibir régua. Exibir barra de ferramentas de equação. E se colocarmos em tela inteira, ele vai abrir em tela inteira e aí as ferramentas meio que vão sumir. Então, a gente precisa, então não podemos colocar agora em tela inteira. Bem, aqui na nossa guia inserir, eu vou estar mostrando umas coisinhas importantes para vocês. Aqui no inserir, nós temos várias coisas que a gente pode estar inserindo no nosso documento. Como que funciona? No caso, temos aqui imagens, tá? Se você se perguntou em algum momento como faz pra gente estar colocando imagens pelo Google Documentos, é bem fácil, porque a gente não precisa, por exemplo, abrir uma outra guia aqui na internet, tá? Se caso a gente precisar pesquisar uma imagem. Mas nós temos várias opções. A gente pode fazer o upload do computador, tá? No caso, se você tem alguma imagem que já está salva no seu computador, é só você clicar aqui, ó, que já vai aparecer. Você, no caso, tem que ir até onde está a sua imagem certinho para poder inserir ela. Aí depois você clica em abrir, ela vai ser inserida. Pode também pesquisar na web, gente. Se você clica aqui em pesquisar na web, ó, já vai abrir essa janela aqui do lado, onde você pode pesquisar imagens. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui flores. Olha aqui.
Aparece as imagens aqui todinhas, gente. Aí é só você... Gostei dessa aqui. Clica nessa. Aí ele vai aqui, um item selecionado. Você vai clicar em inserir. Prontinho. Nossa imagem já aparece diretamente aqui na folha. Mas notem que ela veio bem grande. Como que faz pra gente tá diminuindo o tamanho dessa imagem ou até mesmo movê-la de lugar? Estão vendo que o nosso cursor ele mudou, né? Agora para uma seta de 4 direções. Sempre quando a gente passar o mouse por cima da imagem ou de algum objeto que foi inserido e aparecer, quer dizer que a gente pode estar movendo ele de lugar e pode estar ajustando. Pra gente ajustar, é só clicar, né? Clicar em cima. Vocês estão vendo agora que ela tá com essas bordas em azul e esses quadradinhos assim nos cantos. Justamente esses quadrados, gente, quando a gente clica sobre eles e arrasta, ó, vai arrastando, a gente pode redimensionar o tamanho da imagem. Aqui. Eu gosto sempre de redimensionar aqui do cantinho, porque já vai dando uma diminuída bem boa. Ó, prontinho, ó. E aí você vai diminuindo, coloca de acordo como você acha que ficaria melhor a sua imagem no seu documento. A gente também tem como fazer ajuste nessa imagem, tá bom, gente? No caso, vamos supor que, sei lá, você só quer uma parte da imagem, tem uma parte que você acha que tá atrapalhando, que você quer cortar a imagem. É só você clicar com o botão direito sobre a imagem, tem aqui a opção cortar a imagem, ó. Aí vai aparecer esses negocinhos preto aqui. Estão vendo onde essa linha parar, tá, gente? É onde vai ficar mais ou menos o nosso corte, ó. Pronto. E depois, prontinho. Cortei a imagem. Ó, tamanho e rotação também é uma das opções aqui no caso, ó. Você pode vir por aqui, por esses ajustes, ao invés de só clicar e arrastar, ó, você decide quantos centímetros você quer de largura, de altura. Se você quiser girar a imagem, ó, tem como também. Tem também a opção de ajuste de texto, que no caso o texto ficou lá embaixo para eu estar mostrando para vocês. Mostrar. Ajustar ela de acordo com o texto. Se a gente soltar ela por aqui, por exemplo, inline, ela fica assim, ajusta de acordo com o texto, sem atrapalhar o texto. No caso, o texto que vai se ajustando basicamente a ela. Esse aqui, na verdade, que o texto vai se ajustando de acordo com a imagem. Ó, por exemplo, se largar ela aqui no meio, ó, o texto vai se ajustar de acordo onde fica a imagem. Se você largar ele aqui no meio, ó, ele vai se ajustar de acordo com a imagem. Tem também esse aqui, quebrar texto. Esse aqui é onde você já solta ela vai estar dando meio que uma quebra no texto, mas eu acho que eu prefiro a opção ajustar texto. O texto se ajusta de acordo com ela, dependendo de onde você quer colocar. Por exemplo, aqui no cantinho, o texto vai se ajustar. Bem legal. Então, essa é uma das nossas formas de inserir imagem. Se você precisar sair daqui do Google Docs mesmo para estar pesquisando a imagem, é você vir nessa opção de pesquisar na web. E a gente também pode pegar a imagem, se você tiver imagens salvas no seu Google Drive ou no seu Google Fotos, tá? Então, tem essas opções, a câmera também, ou por URL, bem legal. Nós temos também, uma das coisas que eu fiquei de mostrar para vocês aqui, é inserir tabela, gente. Tem como a gente inserir tabelas aqui também. E assim, depende com quantas colunas, quantas linhas você quer. É só você ir arrastando o mouse em cima dos quadradinhos, ó, e quanto mais a gente vai pro lado, ó, mais cresce. Ele tem um total de 20 colunas que dá pra gente inserir aqui no documento. E tem mais linhas. 20 linhas, tá? Então, 20 por 20. Só que depende do tamanho do que você quer estar fazendo, tá? No caso, a gente pode só vir aqui, vamos supor, uma 6 por 2. Aí, depois que você já passou o mouse por cima, já selecionou quantas que você vai querer mais ou menos, é só você clicar. Já vai aparecer aqui diretamente no texto, no documento, quero dizer. E aí, a gente pode estar escrevendo dentro delas, tá? Por exemplo, eu vou escrever aqui... Aula 1, só você clicar, ó, pro cursor, vir pro lado, aula 2. Ou então você pode, com essas teclas de movimentos direcionais que você tem no teclado, né, as 4 setinhas para cima, para baixo, esquerda e direita, você também consegue se mover, tá, dentro da tabela. Então, depende muito do que você quer fazer. Aula 3, assim sucessivamente. Ai, mas eu queria que essa tabela, sei lá, fosse um pouquinho mais larga. Notem quando a gente passa o cursor por entre as linhas, ele muda, né? Muda
muda o design dele, e isso quer dizer justamente que quando aparece esse tipo de cursor, quer dizer que a gente pode estar redimensionando também o tamanho a largura ou o tamanho da nossa tabela. Ó, é só a gente arrastar aqui, ó, pro lado, tá vendo que tá indo uma linha azul. Onde você soltar, é o tamanho que vai ficar. Mesma coisa com a linha, tá, gente? Então é super ajustável, depende do jeito que você quer, como você quer, tá? Tabelas são bastante úteis, dependendo do que você quer fazer. É bem legal também. Vamos ver aqui, tem como a gente inserir gráficos também, tá, gente? Essa parte vocês vão trabalhar com gráficos, com tabelas bastante no planilhas do Google. Mas a gente também tem como estar inserindo no Google Documentos também, depende do que você vai fazer, mas tem como. No formatar, gente, tem aqui na guia formatar, tem algumas opções de formatações que não tem aqui na nossa ferramenta aqui quando a gente abre direto. Eu tô mostrando para vocês agora. Ó, temos o negrito aqui para formatar texto, temos o negrito que eu mostrei para vocês, o itálico, sublinhar, mas não tinha lá o taxar, o sobrescrito e o subscrito. Vou mostrar para vocês o que faz. Por exemplo, selecionar essa parte aqui, formatar texto. O taxar, gente, se a gente clicar, ó, vocês vão ver que fica riscado ao meio uma coisa. Então, se você quiser colocar esse risco ao meio, é só ir na opção de taxar, na ferramenta taxar. Temos também o sobrescrito e o subscrito. É basicamente do jeito que tá aqui, ó. Por exemplo, se você quer, elaborando aqui, literalmente quer colocar, vamos supor, tirar o taxar, gente, tirar o taxar. Ok, vamos supor aqui, quer colocar B e quer colocar um 2, só que tipo um B ao quadrado, um 2zinho lá em cima. A gente vem aqui no formatar, selecionar, formatar, sobrescrito. Prontinho, ó. Fica assim. E também, a partir do momento que fica qualquer coisa que você digite, ó, vai ficar nessa parte de cima aqui. Então, tem que ir lá tirar depois. Vamos ver aqui, texto... Subscrito já ao contrário. Por exemplo, vou colocar aqui nossa fórmula da água. Colocar aqui, formatar, texto, subscrito. Prontinho. O 2zinho fica lá embaixo. Então, tem essas opções, fica no formatar, você vai em texto e vai estar aparecendo, tá? Também temos esse aqui, Também temos esse aqui, tamanho, gente. Tem como aumentar a fonte por aqui também, ó, aumentar fonte. Só que eu acho mais prático, bem mais prático, vir aqui logo em tamanho da fonte do que ir lá e formatar e ter todo este trabalho, tá? Uso de maiúsculas, minúsculas. Vamos supor que você escreveu alguma coisa, mas queria que ficasse tudo em letra maiúscula. Você não precisa apagar e digitar tudo de novo com Caps Lock ligado. Você pode, por exemplo, aqui selecionar, formatar, texto, né? Ó, uso de maiúsculas, minúsculas. Aí você vem aqui e clica em letras maiúsculas. Pronto. Automaticamente já vai ficar tudo em letra maiúscula, tá? Sem você precisar apagar e digitar novamente alguma coisa, você tem essa opção. Tem mais outra aqui também. Uso de maiúscula, todas as palavras com a primeira letra maiúscula, ou deixar tudo em letras minúsculas também. Se caso você tiver digitado muita coisa em letra maiúscula e não era para estar em maiúscula, você tem a opção de vir aqui também colocar letras minúsculas e depois, né, faz de acordo com os seus ajustes. Ok. A gente também tem aqui, tá, as guias de alinhamento, que eu mostrei para vocês, que é a esquerda, o centralizar, direita, justificado, né, são as guias de alinhamento. Temos o diminuir recuo, aumentar recuo, tudinho aqui também. Temos também a guia de espaçamento entre linhas, ela tá aqui presente nesse menu de formatar. Temos aqui um muito importante, que é o coluna, gente. Já viram em jornal, por exemplo, jornal impresso que tem, eles são divididos por colunas, ou até revistas mesmo são divididas por colunas. Tem essas opções aqui que são as primeiras que aparecem. Essa primeira opção é somente uma coluna, que é o documento que a gente está agora, normal, a gente escreve, vai de uma margem até a outra. Tem esse aqui que são de 2 colunas, tem esse aqui de 3 colunas, e nós temos mais opções. E aí você decide, tá, o número de colunas que você quer, tá? Quantos centímetros que você quer de uma coluna, se quer que coloque uma linha divisória entre as colunas, aí
fica a seu critério. Mas eu vou estar mostrando aqui, selecionando toda essa parte. Vamos colocar em colunas, vamos colocar em duas. Aqui, ele divide automaticamente. E fica assim, ele divide automático. Vocês podem perceber aqui na régua, ó, quando a gente ó, o nosso recuo, ó, certinho aqui, fica bem retinho. Aqui também, ó, bem retinho. Fica bem retinho, que é a mesma coisa, ó, quando a gente passa aqui, bem certinho. Então, é um método. Se você precisar digitar, fazer algum documento que precisa estar dividido em coluna, esse é o método. Você vem formatar em colunas, tá? Pode colocar de 3 também. 3 ficou assim. O texto não era tão grande, por isso que não veio nada aqui para a terceira coluna, mas isso não quer dizer que ela não exista, tá? Ok. Aqui também temos nossa lista de marcadores, que também estão presentes aqui, tá? Depois eu vou estar ensinando para vocês sobre essa parte de cabeçalhos e rodapés e tal. Se a gente quer limpar a formatação que colocamos, você não quer mais nada, não acha que ficou boa a formatação que você fez, é só vir aqui limpar a formatação que o texto volta ao normal. Não voltou aqui, porque ficou tudo maiúsculo. No caso, ele limpa toda a formatação do texto, tá, gente? Ok. Vou estar mostrando uma coisa que eu não mostrei pra vocês antes, que foi sobre esses estilos aqui de título, tá, gente? É muito importante quando você vai editar alguma coisa muito grande, com títulos ou subtítulos, etc. Vamos colocar aqui, por exemplo, teste 1. Aí aqui, teste 2. Ok. Nesse teste 1, vou estar vendo aqui nos estilos, ó. Esses basicamente são o estilo como fica normal mesmo. Se a gente aplicar, por exemplo, esse título 1, ele vai ficar assim, tá, gente? Caso, se você estiver escrevendo alguma coisa e quer que todos os títulos, né, com a mesma formatação. Você vem aqui nessa guia estilos, ó. Esse teste 2, por exemplo, aqui. A gente vem, vamos colocar subtítulo. Ou então, título 2 e tal. Mas essas aqui são as maneiras simples deles, ou se você quiser depois aplicar o texto normal. Mas vamos supor que você tem fazendo algum tipo de trabalho da escola, trabalho de alguma coisa, não sei, algum documento, e você quer que todos os títulos que tenha presente no documento sejam com a mesma formatação, tá? O que você faz? Por exemplo, vamos aqui no teste 1, vamos supor que a gente quer que o nosso título seja aqui nessa letra Pacífico, que ela é bem bonitinha. Pacífico, que ela esteja com a cor, esse azul aqui, esteja sublinhada. Vamos supor que todos os títulos que a gente quer, né, no texto estejam assim. O que a gente faz então? Para já deixar uma maneira de ficar salvo esse título aqui, a gente volta aqui no estilos, por exemplo, vem aqui nesse, pode ser no título 1, qualquer título que você quiser, vamos colocar aqui título 1. Você vem e usar essa formatação em título 1, ó. Quando você volta aqui, título 1 ficou salvo dessa maneira, então você modificou ele, tá? Aí vamos supor que aqui em teste 3 você quer utilizar a mesma formatação que usamos ali no teste 1, é só você voltar, clica, pronto. Você vai usar a mesma formatação, gente. E aqui, ó, esse abrir estrutura de tópicos do documento, ó, quando você clica, ele já deixa lá certinho. Então, de acordo com os tópicos, se você tiver um documento muito grande e você tá procurando qual tópico, onde você quer editar, é só você abrir essa paginazinha aqui, ele vai abrir, você clica em cima, ó, o cursor já para bem lá do ladinho. Muitas coisas que facilitam você na hora de estar editando o seu documento. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós aprendemos algumas das nossas ferramentas, mostrei para vocês como que funciona a inserção de imagens. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.